E a gente começa o de letra de número 3 com o Campeonato Brasileiro, terceira rodada do Brasileirão. Primeiro jogo, Igor, o mais charmoso da rodada. Mais esperado, o mais né? esperado, o cheio de expectativas, clássico, derby Palmeiras e Corinthians na Arena Barueri, já que o Allianz Parque estava ocupado por conta de um show. O Palmeiras mandou seu jogo em Barueri e foi muito bem, venceu o Corinthians por 3-0, a primeira vitória do Verdão no Campeonato Brasileiro. Igor, gols de Gustavo Gomes, o zagueiro, Rony e Dudu, 2 gols gêmeos, inclusive os 2 primeiros do Palmeiras. Né? Cabeceio ali do Gustavo Gomes e do Rony. Uma vitória que embala, né, Luquinha? 3-0 contra o maior rival, o maior clássico talvez do país, né? Uma das maiores rivalidades do mundo. E como você disse, esses gols muito parecidos ali do Gustavo Gomes e do Rony também. Primeiro, um erro do goleiro do Corinthians, o Donelli ali, ele acabou se atrapalhando, deixou a bola sair ali pro escanteio. E aí cruzaram na área e o Gustavo Gomes, que é um ídolo da torcida palmeirense, o capitão do time, soube aproveitar muito bem. E depois uma outra jogada idêntica, o Rony faz também de cabeça. E aí, pra mim, encerrando, o terceiro gol do Palmeiras é o cara que tem uma identificação e que parece crescer sempre nesse tipo de jogo, né? Se tá jogando contra o São Paulo, Santos, principalmente contra o Corinthians, né? O Dudu cresce demais, fez um bonito gol, foi um gol muito bonito. Golaço. O Zé Rafael pra mim é um cara que cresceu demais esse ano, é um cara que tá fazendo uma dupla de meio de campo muito especial ali com o Rafael Veiga. Eu achei, se fosse qualquer outro jogador, pra mim ficaria caído no meio de campo. É um trio diferente, né? Choque, Danilo, Zé Rafael e Rafael Veiga, é um trio mesmo, muito diferenciado. Que meio campo esse do Abel Ferreira. E se fosse qualquer jogador hoje do Campeonato Brasileiro, do Brasileirão, ficaria caído naquele lance, porque é um choque entre o João Vitor e o Zé Rafael, né? O João Vitor acaba adiantando um pouco a bola ali. O Zé Rafael soube aproveitar, os dois se trombam, o Zé Rafael poderia ter caído, né? Cavado a falta, mas não. Poderia ter rolado no chão, né? Pois feito... aquela cera comunal. Aquela cera, e mete uma bola muito bonita pro Dudu, que soube aproveitar. É um jogador muito especial, um grande jogador que tem hoje no futebol brasileiro. E aí sela essa vitória do Palmeiras, importantíssima para a continuidade do campeonato. Olha, por partes. Primeiramente, um confronto amplamente dominado pelo lado do Palmeiras, que poderia até mesmo ter saído com uma goleada da Arena Barueri. O Palmeiras foi muito bem e ainda teve outras várias chances para ampliar o placar. A gente pode lembrar da falta do Rafael Veiga, ainda estava 0-0. O Donelli faz uma boa defesa. Sim. O Zé Rafael, quando estava 2-0, tem uma boa chance também. Uma boa jogada do Veron pela ponta esquerda, a bola sobra para ele, enche o pé, bate que foi bem. Muito bem ali na ponta esquerda. Foi bem também e ainda assim deu apoio para o Marcos Rocha na defesa. Isso também é uma coisa que eu acho que vale a gente citar daqui a pouquinho por conta da boa defesa do Palmeiras no jogo. E o Zé Rafael solta uma bomba, acerta o travessão do Donelli, uma bola que não tinha nem como ele pensar em defender, estava muito complicado, e ainda teve um gol impedido do Rony, que o Veiga chuta de direita, o Rony acaba impedido tocando na bola, talvez a bola até mesmo entrasse se ele não encostasse, mas ainda assim, eu acho que o lance teria que ter sido anulado da mesma forma, porque o Rony estava na frente do Donelli, enfim, tem toda essa questão. Mas, no final das contas, um jogo que o Palmeiras foi completamente dominante. O Corinthians não assustou o Everton durante o confronto. As duas boas chances do Corinthians, primeiro com o Roger Guedes cobrando a falta bem de longe no primeiro tempo, e depois com o Renato Augusto, entrou no segundo tempo, deu uma dinâmica um pouco diferente, tabelou, bateu de fora da área, mas bateu muito fraco. O Everton conseguiu pegar a bola de forma tranquila. Sobre os 3 gols, primeiramente, boas cobranças de escanteio do Rafael Veiga. Tá colocando a bola onde quer, seja chutando pro gol, seja dando passe, ele tá num momento iluminado, talvez um momento para ser convocado pelo Tite, para ser testado na seleção brasileira, acho que valeria o teste, valeria muito. Tem que estar de olho o técnico da seleção brasileira. E 2 cabeceios perfeitos, o Gustavo Gomes se antecipa muito bem, consegue tirar o alcance do Matheus Donelli, perfeito cabeceio. No segundo gol, até achei que o gol tinha sido do Murilo, zagueiro do Palmeiras, que sobe juntinho. Ele antecipa, né? Não só os adversários, mas também o zagueiro do Palmeiras, o Murilo, que sobe junto com ele. Legal de se destacar nesse lance, legal pelo lado do Palmeiras e ruim pelo lado do Corinthians, é que a zaga corintiana é alta. O Raul é um jogador alto e o João Victor também. Se eu não me engano, eles têm 1,87 o João Victor e 1,88 o Raul. Então, é um tipo de bola que não pode passar. Eles são mais altos, inclusive, que o Gustavo Gomes. Eu não sei ao certo a altura do Gustavo Gomes, mas você pode até dar uma olhada aí, por favor. Mas eu acho que o João Vitor e o Raul Gustavo são mais altos que o Gustavo Gomes, o zagueiro do Palmeiras, que faz o primeiro gol. E com certeza são mais altos do que o Rony, que tem quase 1,70 m, não tem nem isso.
Então, é algo que o Vitor Pereira tem que ficar de olho nessa bola aérea que pode ser muito perigosa. Ó, o Gustavo Gomes tem 1,85. 1,85, então ele é menor do que os dois. Sim. E o Rony 1,67, se eu não me engano. Então, assim, não pode tomar esse tipo de gol o Corinthians. E no terceiro gol você destacou muito bem, cara. É uma jogada muito bonita do Palmeiras, começando pelo Zé Rafael, que tem o apelido de trem pela torcida do Palmeiras, e ali a gente viu que o trem não descarrilhou, não. Foi muito bem, sofre a falta do João Vitor, e o juiz parece que manda seguir na hora, né? Ele levanta, não fica se contorcendo de dor no chão, como poderia, que com certeza doeu a pancada, faz um lançamento perfeito, acha uma linda bola pro Dudu, e aí entra o momento do cara que é diferente. O Dudu, a gente sabe que ele tem evoluído no Palmeiras, ele tem buscado mais, inclusive, finalizações com a perna esquerda, e nesse lance ele traz para dentro, traz para a perna canhota, acha o momento certo de chutar e bate muito bem colocado, rasteiro, sem alcance para o Donelli também, que inclusive fez boas defesas no jogo, mas eu gosto mais do Ivan. O goleiro que era da Ponte Preta, foi pro Corinthians, não fez um bom jogo contra a Portuguesa do Rio, mas eu acho que o Ivan merecia mais chances no jogo, no gol do Corinthians. Eu não sei qual que é a opção do Vitor Pereira, mas o Donelli também não vou dizer que foi mal. Acho que as bolas eram indefensáveis, não sei a sua opinião. Concordo, o Donelli fez boas defesas, a própria falta do Veiga lá, né, ele Exato. vai buscar uma boa defesa que ele faz, pra mim são indefensáveis. Primeiro o cabeceio do Gustavo Gomes, cabeceou muito bem, o Rony também, e o Dudu, é uma bola rasteira? Sim, mas foi muito no E ela canto. vai saindo do goleiro, Sim, né? ela fez uma curva ali e pegou o canto esquerdo ali, né, o canto direito do goleiro, então é muito difícil, tirou essa bola aí e ficou indefensável pro Donelli. É complicado a gente falar, não tem como você defender muito um goleiro que toma 3 gols numa partida, mas pra mim ele não tem culpa ali nesses 3 gols que ele sofreu. Talvez os 2 primeiros sejam mais culpa da dupla de zaga, né? Como Perfeito. você disse, são jogadores mais altos, não só da dupla, mas também dos laterais. Jogadores que tem são bons cobrir também no apoio aéreo, como os por exemplo o volantes. Paulinho. Pois é, então tem que ter uma cobertura melhor ali, é um negócio que o Vitor Pereira tem que... isso tem que chamar um pouco mais da atenção dele, porque os adversários vão ficar de olho também para esse tipo de jogadas aéreas contra o Corinthians, então tem que ficar de olho. Então pra mim o Donelli é o que menos tem culpa no cartório dos 3 gols que o Corinthians sofreu. E vale a gente lembrar sempre que um cabeceio é muito complicado de se defender, ainda mais quando é tão curto, assim, de tiro curto, né? O Gustavo Gomes e o Rony também cabeceiam no primeiro pau. É basicamente em cima de onde o goleiro tem que estar mesmo. Pois é. E um tipo de bola dessa ele só pega com reflexo muito rápido, né? E até diria com sorte. É difícil a gente falar de sorte quando o jogador é profissional, mas ali é uma bola muito complicada de se pegar. Eu não sei qual que é a sua opinião também sobre isso. Eu concordo com você, é difícil e é muito rápido, né, que vem essa bola, porque o cruzamento já vem em alta velocidade, e aí o zagueiro, né, o Gustavo Gomes, depois o Rony, eles resvalam na bola, eles desviam a bola, então, como você disse, tem que ter um ótimo reflexo, tem que ser um goleiro brilhante para defender, um cara que esteja num dia muito iluminado, é complicado. Será que o Everton pegaria? O Everton, que é um dos melhores goleiros do mundo, né, o melhor goleiro hoje em atividade no país, não sei, então é Não dá pra difícil saber. classificar o Donelli por conta desses 2 lances. Também não o culpo por nenhum dos gols. Seguindo para a escalação do Corinthians, vários nomes importantes no banco, né? A gente vê Fagner no banco, a gente vê o Gil, Fábio Santos, Renato Augusto, que entrou no segundo tempo, melhorou um pouco o time, Gustavo Silva, que nem saiu do banco, Gustavo Mosquito, o Giuliano ficou no banco também, o Cantilho entrou depois, William e Jô. O Vitor Pereira erra em poupar esses jogadores para um jogo tão importante historicamente no país como é um Palmeiras e Corinthians? Erra muito pra mim. Independente do Corinthians, quem que o Corinthians vai enfrentar ao longo da semana, pode ser Boca Juniors, pode ser o Mundial de Clubes, independente. É um clássico, é um jogo contra o Palmeiras, um jogo que se o Corinthians vencesse, poderia embalar o Corinthians para esse confronto contra o Boca Juniors, né? Na Libertadores, um confronto muito importante. Então ele erra muito, não sei por que tomou essa opção. O Fagner, pra mim, fez falta ali no Corinthians, poderia ter começado o jogo. O Renato Augusto fez a diferença, né? Não mudou o Corinthians no segundo tempo quando entrou, mas ele conseguiu tabelar um pouco melhor. E pra mim o Roger Guedes jogou sozinho no primeiro tempo inteiro. Mérito também do Palmeiras, que foi muito bem defensivamente, marcou 3 gols, mas se destacou também muito bem na defesa.
mas não pode cometer esse tipo de erro como o Vitor Pereira fez. Não pode de jeito nenhum deixar vários craques, vários bons jogadores como tem o Corinthians, todos sentados ali no banco. Mesmo que você monte um time misto para jogar. Mas se desse trabalho pro Palmeiras, se empatasse, ou se até arrancasse os 3 pontos ali na casa do adversário, eu tenho certeza que chegaria muito melhor nesse confronto contra o Boca Juniors do que deixando o elenco todo descansado. Fora que, se o cara é profissional, ele tem que conseguir jogar 2 jogos no intervalo de 3, 4 dias. Pra mim, não tem como você inventar uma desculpa. O treinador, ele tem que treinar. Seus jogadores, eles têm que estar capacitados. Mesmo com uma idade avançada como tem os jogadores do Corinthians. Pra mim, erra muito o Vitor Pereira. Pra mim também erra o português do Timão. É um clássico historicamente muito importante no país que já mudou a história dos 2 clubes, tanto pra bem quanto pra mal. Então, o jogo pode ser na primeira rodada do Brasileirão, pode ser na primeira rodada do Campeonato Paulista, pode ser até um amistoso. Um Palmeiras e Corinthians, cara, um Grêmio e Inter, um Flamengo e Vasco, um Flamengo e Fluminense, um Santos e São Paulo. Esse tipo de jogo, ele muda a temporada. Ele muda o que vai acontecer depois. Então, pra mim, o Vitor Pereira não pode poupar os seus jogadores num confronto como esse. Eu não sei como ele pensa como treinador. Talvez ele realmente pense assim, eu vou deixar os meus melhores jogadores pra jogar contra o Boca Juniors em São Paulo. Mas, cara, o moral do time também é muito importante num jogo desse. Você vai receber um time que provavelmente, se sair na frente, vamos dar um exemplo, vai fazer catimba, vai fazer cera, e aí o jogador tem que ter cabeça no lugar. Talvez se o Corinthians vencesse o Palmeiras, o psicológico dos atletas estaria melhor para esse confronto importante de segunda rodada de Libertadores. Então, para mim também, erra feio o Vitor Pereira, não se pode poupar jogadores num clássico que é o maior do time. É o maior rival do Palmeiras, é o Corinthians, e o maior rival do Corinthians é o Palmeiras. Não se pode poupar nesse tipo de jogo. Você citou bem a defesa do Palmeiras, eu ia até comentar, o Corinthians teve quase 60% da posse de bola e não conseguiu criar no jogo. Isso se deve muito à marcação do Palmeiras, que foi acertado. O Abel Ferreira fez um esquema muito bom para conter os ataques do Corinthians e não funcionou muito bem essa escalação alternativa do Corinthians. Por exemplo, o Júnior Moraes não conseguiu fazer nada. É um centroavante que teve a Fiel deposita expectativa nele, teve o Mantuan também pelo lado direito, o Duqueiroz poderia ter ajudado a organizar um pouquinho mais o meio de campo. O Maicon, que é um bom volante. O Maicon, que é um ótimo volante, mas eu até isento o Maicon de culpa, acho que ele merece ser testado com o time titular. Dava pra fazer melhor, cara, mesmo sendo com um time alternativo, mas eu acho que os 2 lados poderiam ter feito melhor. Tanto o time quanto o Vitor Pereira, principalmente o técnico português, porque não se poupa no Palmeiras e Corinthians. Pois é.